Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo tem problema gigantesco, atualizações dos lesionados no Tricolor. Por que o Luan não joga com o Zubeldia, hein? Jornalista explana a situação, centroavante destaque no Chile oferecido, Fernando Zampedri no São Paulo, substituto de Caleri. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito, ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Bom, rapaziada, ontem o São Paulo venceu seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, né? Com a vitória, o Tricolor chegou aos 12 pontos na classificação, está em nono colocado na tabela aí, né, atualizada. 34.579 torcedores estiveram presentes na noite fria de ontem no Morumbi, acompanhando a vitória importantíssima do Tricolor. Com esse público de ontem, o São Paulo ultrapassou a marca de 500 mil de torcedores como mandante na temporada. Lembrando que dos 14 jogos, 2 na verdade foram mandados ali em Brasília, onde tivemos um público bem baixo, inclusive, né? A renda de bilheteria ontem foi de R$1.712.422, renda bruta. O maior público aí no Morumbi esse ano foi no clássico contra o Corinthians, ainda no Campeonato Paulista, né, onde 54.855 torcedores viram talvez a única boa partida do São Paulo na temporada, né, nação? Contra o Santos foi o segundo maior público, 52.436 pessoas. Eu estava lá, inclusive, foi uma atmosfera assim absurda, né? Em terceiro foi contra o Novo Horizontino, 52.315 torcedores no Morumbi. Contra o Alianza Lima, 49.938 e contra o Libertad, 46.996 pessoas presentes no estádio. A média no Morumbi é muito boa, né? Ainda mais para alguns jogos aí, sexta-feira, terça-feira à noite, umas datas assim meio nada a ver, que só CBF mesmo, né? Apesar disso, o torcedor vai colando aí, vai forte esse ano. Provavelmente teremos recorde de público e também de bilheteria nessa temporada, tá? Ontem, antes do jogo, já tivemos 3 baixas no time de uma vez só, numa atacada só. Juan Tressoldi com dores no joelho, dores que ele já tinha sentido na partida contra o Libertad no meio de semana, ele foi até substituído pelo Arboleda no intervalo. Rodriguinho com uma entorse no tornozelo direito, sendo que ele mal joga, né, no time, tá em jogos. Várias das lesões do Rodriguinho foram aí todas em treino, e dizem que ele é leão de treino, né? Acho que até por ser leão de treino, ele se lesiona muito, porque ele se dedica tanto no treino, mano, que força demais. Aí chega nos jogos, não consegue render, né? Outro lesionado é o Ferreirinha, que teve uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Confesso que eu nunca ouvi falar dessa lesão aí, né? Inclusive, essa situação do Ferreirinha aí preocupa muito o departamento médico do São Paulo, e a tendência é que o atacante só retorne após o Super Mundial de Clubes da FIFA, ou seja, Little Ferreira perderá os próximos 5 jogos antes da pausa. A lesão do atleta é considerada complexa, é uma lesão antiga, inclusive, que ele já tinha sofrido quando ele estava no Grêmio, né? Ele teve esse mesmo problema lá no Grêmio. Aqui no Clube do Morumbi foi a primeira vez que ele teve esse tipo de lesão. O último jogo do São Paulo antes da pausa será contra o Vasco da Gama no dia 12 de junho. Até lá, Ferreirinha ainda não estará à disposição, tá? Para completar, tivemos ali o Luca tendo uma torção ontem, né, na partida contra o Grêmio. Ele jogou claramente no sacrifício, ficou até o final do jogo. O moleque foi muito guerreiro de verdade na partida de ontem. Temos que parabenizar o Luca por aguentar até o final. Só que a preocupação fica aí pro hoje, né, pro pós, porque, mano, uma torção daquele jeito que foi, o dia seguinte o moleque não vai conseguir nem pisar o pé no chão, mano. E mais, né, o Marcos Antônio, que se lesionou ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Pablo Maia. O DM do São Paulo novamente começando a encher e a preocupar, né, a bruxa tá solta no São Paulo, gente. O São Paulo informou que os jogadores do Tricolor aí, o elenco, né, terão uma folga assim, ó, da hora. Durante a pausa para o Super Mundial, o elenco terá entre 10 e 12 dias de folga, gente. É isso mesmo. O retorno dos atletas está previsto para os dias 23 ou 25 de junho, o início da preparação para o retorno aos jogos, né? O clube até planeja realizar alguns amistosos no CT da Barra Funda. O período de pausa será crucial para o retorno aí dos lesionados, né? Lucas Moura é o mais esperado, e agora temos também o Ferreirinha, que se lesionou, né? 10 dias de folga está lindo demais, ainda mais para um time que não tem uma jogada de criação, né? Maravilhoso. Parabéns, Zubeldia.
Antes de continuar com as informações, lembrando que o Beiso também é Tricolor Chip, rapaziada, você já tá ligado, né? Se você ainda não pediu o seu chip, o Tricolor Chip, chip oficial do São Paulo Futebol Clube, com cobertura em todo o Brasil, né, rapaziada? Assim, dados renovados, né, ampliados, acumulados de um mês pro outro. Se sobrou num mês os dados, vai acumular pro outro. Fora as experiências que você pode ter no estádio do Morumbi, por exemplo, assistir um jogo do São Paulo no camarote da Tricolor Chip, que tem a melhor visão pro gramado, rapaziada. Então, viva essa experiência também. Traga seu número para o Tricolor Chip. Fazendo a portabilidade, gente, você ganha 5 GB de bônus, tá? É isso mesmo. Então tem muito benefício lá para você que vai ser Tricolor Chip. Então não perca essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, faça sua portabilidade ou peça um outro número aí do Tricolor Chip. Fique com 2 chips mesmo, tá tudo certo, tudo bem, né? Tudo beleza. Então, link aqui na descrição. Vem pra esse time, vem pra esse timaço do Tricolor Chip, chip oficial do São Paulo. Eu falei aí nessa semana sobre a renovação de Luca no São Paulo, né? E temos atualizações sobre a situação do jogador e eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, o jornalista André Hernan falou sobre informações de bastidores sobre o Luca nos treinos. No programa do O Sport, o Hernan disse o seguinte, abre aspas: Luca era um jogador que tinha desempenho, só que como tem pouca idade, né? Ele é o mais novo desses jogadores, ele pegou o final da fila. E aí, nos treinos, o moleque era um leão, estava desempenhando muito bem, fecha aspas, disse o Hernan, né? O último que falaram que era um leão de treino foi o Rodriguinho, tomara que com o Luca seja diferente. O Luca que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, e a ideia do clube do Morumbi já é renovar aí o vínculo, como eu falei com antecedência aqui no canal, né? A ideia é renovar o contrato de Luca até o final de 2029, e segundo o jornalista Alexandre Zanqueta, o São Paulo deve aumentar o salário de Luca em até 7 vezes. Além disso, o valor da multa rescisória também aumentará, como de praxe, né? O acordo está avançado, deve ser fechado muito em breve. A renovação vai acontecer após o Luca completar 18 anos, porque aí é um período que ele pode renovar ali por um contrato um pouco maior, por conta da lei da FIFA, etc. Isso vai acontecer logo, mas a renovação já está muito bem encaminhada. Olho no Luca, joga muita bola. Ontem, inclusive, o Luca jogou no sacrifício, sofreu aquela lesão no tornozelo que eu falei pra vocês, preocupa bastante, tomara que não seja nada grave, mas estou preocupado ainda mais por conta do pós-jogo, né? Porque quando o sangue esfriar, irmão, vai ser ruim pro garoto, né? Vai ser ruim, tomara que não seja nada grave não, tá? Algumas semanas o Luan foi reintegrado ao elenco do São Paulo, né? Salvo engano, o Luan foi reintegrado em março desse ano, no finalzinho de março. Apesar disso, até o momento sequer o Luan foi relacionado. Ele até acompanha alguns jogos do São Paulo, né? Nos camarotes, nas arquibancadas, ele está presente realmente, principalmente quando joga no Morumbi. Só que ele não é relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia, né? Inclusive, Carlos Belmonte confirmou uma informação que eu trouxe aqui, que eu comentei pra vocês alguns dias atrás, né? A de que o Luan perdeu 10 quilos, mas calma lá que foi mais quilos do que a gente imaginava. Abre aspas para as palavras do homem forte de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. Acho que ele deve ser relacionado em breve. Vai depender da vontade do Zubeldia. Luan está treinando bem, tendo um comportamento exemplar. Ele perdeu 12 quilos, está se comportando bem. É com o treinador. Ele está integrado ao nosso elenco, fecha aspas, né? Cara, o que o Belmonte falou é muito, assim, interessante, né? Vai depender da vontade do Zubeldia. Essa vontade aí eu não sei nem se existe, rapaziada. Lembra que eu falei pra vocês que se depender do Zubeldia, dificilmente o Luan vai jogar, embora ele tenha sido reintegrado? Pois bem, podem segurar essa informação aí, é bem simples, inclusive. O Zubeldia não gosta do Luan, rapaziada, dificilmente vai usar o atleta. E como eu falei no ano passado que o Zubeldia não gostava também do Moreira. Muita gente não acreditou quando eu falei que ele não gostava do Moreira. Ele não gosta do Moreira, tanto que o Moreira foi embora. E o Zubeldia também não gosta do Luan. O caminho do Luan, gente, é sair do São Paulo, não tem essa. E tem mais, o Arnaldo Ribeiro confirmou isso em uma live, na live de ontem pós-jogo, e disse o seguinte, ó, o problema, só antes de falar o que o Arnaldo disse, o problema é que vai além do Luan. O Negruti também não teve oportunidades e não deve ter oportunidades, né? O garoto voltou a ser reintegrado ao elenco principal depois da Copinha, era capitão da Copinha e era cotado para substituir o Pablo Maia, que havia se lesionado contra o São Bernardo, né? Desde então o Negruti não fez nenhuma partida sequer. Impressionante. Luan, que está treinando normalmente, também não. Arnaldo Ribeiro disse o seguinte numa live ontem, abre aspas, tá? O que ele, Zubeldia, gosta muito no futebol brasileiro são os volantes, e os que ele fala muito é sobre o volante que joga, não só que desarma. É um pouco o caso do Negruti, do Luan e do Pablo Maia. Vai ser muito difícil o Luan
e o Negruti jogarem, porque eles são jogadores fundamentalmente de marcação, fecha aspas, tá? Mas ainda vai colocar aí as desculpas, né, no tal elenco curto, porque não tem jogador, não tem substituição, porque o elenco é muito curto, não tem opção no banco e tal, sendo que tem opções e o treinador não tem a capacidade de armar um time para os moleques entrarem e ajudar. O Zubeldia prefere improvisar o Luciano de meia, colocar o Oscar de volante, ao invés de colocar, por exemplo, o Oscar de meia na função que ele vai render muito mais entre linhas, armando o jogo para os atacantes, colocar um volante de marcação para dar uma sustentabilidade maior no meio de campo e dar a liberdade para que o craque brilhe, para que o Oscar não precise ficar voltando. Porque se você tem um Luan, um Negruti, que são jogadores de marcação, você dá espaço, você dá campo, você dá liberdade para que o Oscar não precise ficar voltando toda hora para ficar marcando. Mas o Zubeldia não quer isso, quer ficar forçando o Oscar a ficar marcando lateral. Tá ligado? Isso é puramente uma questão de limitação do técnico, gente. Pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. O Luan tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, né? Ele tava escanteado e se desvalorizando, né? E depois foi reintegrado, mas não joga, né? Eu falei pra vocês que talvez ele não ia jogar. O fato de o Luan ser reintegrado não significaria que ele iria jogar. Eu falei pra vocês, eu avisei, hein? E aí, pra você, o Luan merece mais uma chance no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Negruti, que sequer teve uma chance, merece entrar aí nos jogos, né, ter alguma coisa, né, pelo menos alguns minutos no time do São Paulo, no time do Zubeldia, que vai ficar forçando o Alisson até quando? O Alisson já chegou ao seu 16º jogo seguido, até quando vai ficar forçando o Alisson? Até quando vai ficar forçando o Marcos Antônio, que já se lesionou? E aí? Vai arrumar desculpa? Ou será que o Zubeldia agora com a lesão do Marcos Antônio, que provavelmente vai ficar umas 2 semanas fora, será que o Zubeldia vai improvisar o Oscar de volante? Olha, será que o Zubeldia vai improvisar o Oscar de volante? E aí vai colocar, sei lá, não sei, o Luciano pra armar o jogo de novo? Não sei. Pablo Maia tá aí, mas será que o Arnaldo Ribeiro falou que o Zubeldia não gosta do Pablo Maia porque ele é marcador? Então, é difícil entender um pouquinho ali o Zubeldia, né? Enfim, vamos continuar com as informações, porque senão eu vou ficar pistola aqui e vocês não vão gostar, né? Porque vocês não gostam que eu reclamo muito, porque vão falar que eu sou muito chato. Enfim, a busca do São Paulo por um novo 9 continua aí a todo vapor, nação. Mas o nome está sendo especulado para reforçar o time de Zubeldia, né? Já falamos aqui do Carlos Vinícius, já falamos aqui do Brenner, né? Jogadores ali que estão sem espaço nos seus respectivos clubes. O Carlos Vinícius, inclusive, é um jogador que vai ficar livre no mercado a partir da próxima janela de transferências. O São Paulo está analisando as possibilidades. Falamos do Carlão da Ferroviária mais recentemente, só que, segundo o jornalista Valentim Furlan, Fernando Zampedri está na lista de possíveis novos atacantes do São Paulo, na lista de alvos do São Paulo, né? Zampedri tem 37 anos de idade e pertence à Universidade Católica do Chile, é isso mesmo. O centroavante tem contrato com o clube chileno até o final desse ano e é avaliado em 300 mil euros. É um valor que é bem acessível para o São Paulo, viu, gente? Na temporada passada ele fez 19 gols ali em 30 jogos, bons números, né? Mas é o campeonato chileno. Nesse ano ele marcou 6 gols em 16 partidas até o momento, contando com uma partida também das eliminatórias ali pela seleção do Chile. A ideia do São Paulo é contratar o Fernando Zampedri por empréstimo, de acordo com o Valentim Furlan, mas não tem nada oficial ainda, nenhuma proposta foi feita de maneira oficial pelo clube do Morumbi. Provavelmente está naquele campo de sondagem, ver valores, aí você tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho acolá, para saber se vai haver a possibilidade. Havendo a possibilidade e o nome sendo aprovado pelo Zubeldia, aí parte para o campo da negociação. Por enquanto, está no campo da sondagem, salvo engano, tá? O Zampedri é um entre vários nomes que foram oferecidos ao São Paulo por meio de empresários, e o São Paulo analisa, tenta ver, porque lembrando que o São Paulo tá sem grana, né? Para fazer o investimento pesado, investimento e o reforço de peso. A idade do Zampedri é avançada? Sim, é muito avançada, é 37 anos de idade, né? Nós temos o Luiz Gustavo com 38. Não sei se a diretoria tricolor terá criatividade para achar algo melhor no mercado, viu? É só você ver o histórico dessa gestão que você compreende o porquê tanta dificuldade assim. Você aceitaria Fernando Zampedri no São Paulo? Acho uma boa? Eu acho que o São Paulo deveria ir atrás de outros nomes, por exemplo, como Carlão, como Brenner. O Carlão, se a gente vai enganado, tem 32 anos ou 36. Acho que é 36 anos, se eu não estiver enganado, né? Mas tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então, o São Paulo recebendo muitos nomes. E isso é muito normal, tá? No mercado da bola, é muito comum você ver nomes sendo oferecidos, ainda mais pra um clube, rapaziada, que está necessitando ali de um centroavante. O Carlos Belmonte até falou que o Caleri vai voltar antes do prazo, né?
volta ainda esse ano, mas ainda o São Paulo vai precisar de um centroavante porque o Calleri vai precisar pegar ritmo de jogo, tem toda uma questão ali mais complicada, é só você ver o Oscar fora de ritmo, o Lucas Moura fora de ritmo, então o São Paulo vai precisar contratar um centroavante fora que, se chegar uma proposta boa pelo Rian Francisco, o São Paulo dificilmente vai segurar, tá? Então poderemos ter a baixa ainda do Rian Francisco indo embora na próxima janela de transferências. Então o São Paulo precisa realmente ir no mercado. Tem esses nomes aí, como eu falei, o Carlos Vinícius, o Brenner, o Carlão, agora aí o Fernando Zampedri, são nomes que vazaram na imprensa, né? Que a imprensa tá colocando ali como possíveis alvos do São Paulo. Até o momento o São Paulo não negocia a contratação de nenhum jogador, não fez nenhuma proposta oficial até este momento, até o momento dessa gravação, até agora não fez proposta oficial. Não significa que esses nomes aí já estão descartados ou que não. Nada disso. O Casares até falou que o do Brenner nunca se falou. Teria falado também, né? Porque foi o Nicola que falou que o Casares falou. Então a gente não tem uma prova ali, um print, uma gravação do Casares falando. Não, nada disso. É o Nicola que tá falando, a gente tá conferindo na palavra do Nicola. Falou que o Brenner não foi alvo, não foi discutido, mas o jogador tem vontade de voltar pro futebol brasileiro. O empresário dele é o Juliano Bertolucci, então pode se unir o útil ao agradável. E o Carlos Vinícius é um jogador que vai ficar livre no mercado e poderia chegar. Mas se o São Paulo não tá conseguindo nem contratar o Thiago Mendes, que vai ficar livre no mercado porque falar que não tem grana, não tem espaço na folha, etc. Será que vai contratar o Carlos Vinícius? Será que vai contratar alguém? Porque se não tem espaço na folha, não tem espaço na folha, pô. Então é bem complicado ficar dependendo da diretoria de São Paulo aí, é uma diretoria bem amadora, né? É só você ver o histórico de contratações. Enfim, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, tamo junto, forte abraço. Deixando aí um vídeo na tela aí pra você assistir e ficar bem atualizado, fechou? Tamo junto, fui!